Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e é maravilhoso estar aqui com vocês, finalizando o nosso dia de uma forma leve, gostosa e com muita informação de tudo que está acontecendo e de pessoas que se destacam aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Hoje o programa está extremamente educativo. Vamos falar de educação financeira com uma família exemplo. Eliane, Jaqueline e Érico. Deem uma olhadinha. Talvez ao preencher uma planilha, você pegar um caderninho, anotar. Aquele adágio popular é melhor você dizer para o seu dinheiro onde deve ir do que você perguntar para onde ele foi, né? Fiquem aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é terça-feira, é o dia que batemos aquele papo interessante sobre empreendedorismo com ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo com 3 best-sellers e que está aqui toda semana cuidando do nosso bolso. Então venha, Bruno Perim. E aí galera do programa Elgue Você, mais uma vez batendo esse papo sobre empreendedorismo, seu dinheiro no bolso. Por quê que os negócios das demais pessoas, dos seus amigos, de quem você conhece, parece sempre melhor? É uma coisa tradicional, né? As pessoas dizerem que a grama do vizinho é um pouco mais verde. No mundo dos negócios isso fica ainda mais forte. Acontece muito que as pessoas tendem a valorizar e algumas vezes até ampliar todo o sucesso que elas estão tendo. E muitas vezes a gente sabe a nossa verdade. Então a gente vai lá e diz, nossa cara, não acredito, por que aquele tipo de empresa está indo tão bem, aquele mercado está tão bem e eu tô aqui sofrendo tanto. Então isso infelizmente gera um grande problema para os empreendedores, para as empreendedoras que ficam se comparando. Eu queria dar 2 dicas aqui bem importantes. A primeira é que você sempre lembre que todos os empreendedores têm dores. Todos, absolutamente todos. Se você pegar um Google, que é uma empresa absurdamente rica, poderosa, tem todo mundo lá dentro, pode ter certeza que eles encaram uma série de dificuldades, uma série de coisas, uma série de decisões. Às vezes é com o governo, às vezes é com o concorrente, às vezes é com problemas internos, às vezes discussões entre os sócios. Então, assim, toda empresa, todo negócio não é 100%. Ninguém tem um negócio maravilhoso, às mil maravilhas. Todos passam por problemas, todos têm dores. Então nunca imagine que só alguém está apenas se dando bem, porque isso não existe. Isso dá uma tranquilizada, porque eu sei como é que é, porque muitas vezes você olha e diz, cara, parece que só eu estou me ferrando, os demais não, e eles estão tão bem. Não, não é assim. Então esse é o primeiro ponto. Lembre-se que todos têm dores, cada um está passando pelas suas dificuldades e óbvio você tem as suas. Em segundo lugar, lembre-se dessa questão de aprender com os outros. É muito injusto quando você faz uma comparação com alguém te contando, te vangloriando os louros e às vezes até com um pouco de exagero, e você comparando isso com a sua realidade, apontando os pontos mais falhos. Então olha como fica difícil essa comparação. Você olhando para o lado negativo do seu negócio e comparando isso com sabe lá Deus o que se é verdade ou não aquilo que a outra pessoa está te contando, não faz bem. Então a melhor coisa que você pode fazer é aprende com os outros. Aprende então as coisas que estão dando certo nos outros negócios. Seguido, eu falo para as pessoas, cara, eu não consigo entender alguém não usar um OKR, porque o OKR, que é a melhor metodologia de planejamento do mundo, cara, as maiores empresas usam. Pô, para que você vai se prestar, se matar para criar outras metodologias, outras coisas, se essas empresas mais ricas e poderosas do mundo estão usando, dizem que dá certo e funciona? Assim também deve ser com as outras coisas, cara, aprende, se já tem alguém fazendo muito certo aquilo, aproveita, aprende e segue. Então se você faz esse tipo de comparação, pega qual é o ponto positivo e usa a seu favor. Com certeza aí você vai começar a se dar um pouco melhor
nessa questão dessa comparação, desse lance de, pô, parece que tá todo mundo bem, eu não tô indo tão bem. Pois é, isso aí vai te ajudar a tirar uns pontos positivos e não sofrer tanto. Valeu, agradeço sempre aí todas as mensagens, todo o carinho e até a próxima. E aí, gostaram da dica do Bruno de hoje? Ele realmente é sensacional e faz a diferença. E é um imenso prazer tê-lo aqui com a gente toda terça-feira. Querem entrar em contato com o Bruno? Os canais de comunicação estão aí na sua tela. Mande sua mensagem, sua sugestão. Mas o Elgue Você só está começando, estamos esquentando ainda. Logo, logo a gente volta com uma entrevista sensacional e no mesmo segmento. Vamos falar de educação financeira com a Eliane Jaqueline e seu filho Érico. Logo, logo a gente já volta. Voltei, mas antes de darmos continuidade ao nosso programa, que está assim delicioso e cheio de informação, eu quero fazer um convite para vocês. Está rolando um super sorteio no Instagram do nosso programa Elgue Você, ó, está aí na sua tela. Minha gente, um sorteio que vai transformar a sua vida, o seu visual e o seu interior também. Lá vai ter consultoria com coach, consultoria de imagem, visagismo, que é corte, mudança de cor de cabelo, looks maravilhosos, personal shopper. É só entrar lá, dar uma olhadinha e participar muito no Instagram do Elgue Você. Participe muito, que quanto mais você participar, mais chance tem de ganhar. Voltamos e agora no Elgue Você é um assunto muito importante, porque vamos falar de um problema que atinge uma grande maioria de brasileiros, que é a questão da educação financeira. E para isso estamos recebendo aqui a Eliane Jaqueline e o Érico, que são educadores financeiros e são mãe e filho. Já é um exemplo, né, de uma família que tem um comportamento que vai de encontro a um grande número de famílias aqui que não tem essa preocupação com uma área tão importante da vida, né, Eliane? É um prazer te receber, viu? Enorme vocês estarem aqui, vocês dois. É um grande prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada pela oportunidade, tanto de estar aqui com você, quanto também da gente falar sobre educação financeira, que é um tema que está cada vez mais em voga nas reuniões de amigos, nas famílias, nas escolas. Ou seja, agora, e muitas vezes até puxado por um momento de necessidade, passou-se a falar muito mais sobre isso. Que bom, né? E é uma maravilha, né? Porque, como eu falei, nós estávamos conversando aqui um tempinho antes, é um problema do nosso país, né? O país tem problemas financeiros, então a população, ela é tipo um reflexo. Isso aí tem que ser mudado. E vocês, como mãe, que é educadora financeira, e aí ter um filho que seguiu a risca, que você me falou que desde os 6 anos você já traz essas informações, desculpa, para o Érico, né? Quando eu era uma criança, normalmente eu pedia várias coisas para os meus pais, né? Tipo, saía da escola, pedia uma pipoca, ia num shopping, lugar, pedia um sorvete, coisa do tipo, e acabava pedindo várias coisas. Nem sempre eles acabavam dando. Mas então um dia resolveu dar um jeito nisso. Quando eu tinha os 6 anos, então, essa aqui, a minha mãe, chegou lá do meu lado e me mostrou uma tabela com tudo que eu gastaria por semana. Viu quanto que dava? 18, 20 reais por aí? Então resolveram me dar 15 reais por semana. Ou seja, uns 60 reais por mês, de vez em quando dava 75, né? E com esse dinheiro que eu comecei a juntar, eu comecei a descobrir mais sobre ele, também comecei a criar mais estratégias e descobrir as maravilhas que ele consegue fazer. E hoje eu tô aqui para divulgar, para mostrar essas maravilhas que o dinheiro consegue fazer. Gente, o Érico, ele é um exemplo, sabe, sensacional, porque além de ter essa maturidade financeira, que é algo que muda totalmente a sua vida, você também entrou de cabeça nisso e já vai para o 4º livro, ele é escritor também. Conta como foi isso na sua vida.
se puder pegar ele para Vamos, mostrar para o podemos. público. Quando eu tinha, então, uns 11 anos, eu escrevi meu... Na verdade, primeiro que... 11 anos. Gente, isso. vocês viram isso? A gente tem que pontuar. 11 anos de idade. Que com 11 anos eu tinha realizado vários sonhos, né? Então, quando a gente estava conversando sobre isso, sobre como que eu tinha comprado um celular com aqueles 15 reais, como eu tinha feito viagens, tinha comprado um tablet, computador, outras coisas, a gente viu que essa é uma história legal de compartilhar e que isso poderia inspirar outras pessoas a ver que não é certeza. preciso muita coisa para realizar os sonhos, mas que qualquer um também consegue realizar os sonhos. Então, eu escrevi meu primeiro livro, Dinheiro, Como né? Conquistar Seu Próprio Dinheiro. Olha que maravilha. Que com a ajuda dos meus pais, eu escrevendo a história, eles me lembrando desses negócios, né? Porque eu Os não vou lembrar detalhes, muito bem de lógico, coisa quando eu tinha 16 6 anos. né? Então eu lembro de algumas coisas, eles me lembram de outros detalhes e fui escrevendo o livro. E aí eu lancei ele com 12 anos e no mesmo ano, essa que já palestrava, então ela começou a falar de mim nas palestras, começou a falar sobre o livro, falou sobre as coisas que também tinha realizado, sobre os sonhos. E esses alunos que estavam vindo resolveram que queriam ouvir eu falar sobre isso também. Então desde os 12 anos eu também já começo a palestrar sobre finanças e levando esse conhecimento sobre como qualquer pessoa também consegue realizar os sonhos delas. Com certeza. E era muito legal, ele criancinha, né, carinha de bolacha, como a gente diz. A gente tem redondinha. registro, ele Tem Ai, eu registro. quero esses registros. Eu vou mandar para você. Então, assim, ele participou de programas de TV, ele participou, assim, de vários encontros, palestras importantes também no cenário nacional, né? E aí, até palestrou no Rio de Janeiro, na CVM, então, teve vários locais que, assim, eles tinham interesse em chamá-los, né? E lá começou uma carreira. Então, aos 12 anos, além de já ser escritor, ele começou a fazer as palestras e ele falava o quê? O seu exemplo. Então, ao falar o seu exemplo, ele motiva. Então, crianças da mesma idade, jovens, até teve lugares, né, filho, que empresas contratavam, chamavam ele e olha, e até a nossa empresa chama Finanças na Prática, o Érico é sócio dela, né? A gente trabalha com treinamentos e palestras. E aí as pessoas entravam em contato e eu dizia, poxa, eu vou palestrar, que bacana. E eles diziam, não, eu quero o Érico. Porque eles diziam, olha, ele que é criança, que é adolescente, vai falar para, né, às vezes, pessoas adultas que o salário não dura até o final do mês. Ele com uma renda menor conseguia conquistar sonhos. Ele aprendeu a administrar, né? Desde cedo. Fui aprendendo e criando estratégias. Lembro que minha primeira estratégia para realizar o sonho, primeiro que como eu recebia 15 reais para gastar durante a semana, né? Eu gastava na semana. Mas aí, um dia eu resolvi guardar esses 15 reais para na próxima semana ter 30. Eu pensei, e se eu aumentar isso? E durante um ano inteiro eu guardei dinheiro porque eu queria comprar um celular. E no final um problema dos brasileiros, ninguém poupa nada, né? É o viés do presente, né? Sim, o ninguém viés do poupa presente nada. é a necessidade imediata de você gastar. E até a gente fala muito, nós temos conversado muito sobre isso. Quando você encontra um dinheiro, encontrou 100 reais que estava perdida, encontrou. Ou encontrou na rua. Qual é o teu primeiro pensamento? Então, a maioria das pessoas, pelo comportamento que você tem da necessidade de gastar, não, eu vou para uma balada, eu vou comprar alguma coisa para mim, a pessoa gasta. A pessoa já quer gastar aquilo ali. Então, né? é comportamento, né? É comportamento, isso. Nós não fomos ensinados, né? O que eu te falei, vocês são um exemplo do modelo que tem que ser. Porque você muda a vida de uma pessoa. Muitas pessoas nascem e morrem e não têm contato com uma educação financeira e tem vários problemas no decorrer da vida por causa disso, né? E não se atentam. Até na economia comportamental a gente estuda, né, a origem disso, né? Por que a maioria dos brasileiros tem esse ímpeto e que é mais trabalhoso mudar quando você cria um hábito? É porque havia uma inflação alta que você recebia um salário, então você era obrigado a comprar alguma coisa antes que perdesse o valor. Você falou algo importante. É isso mesmo. Você tinha que gastar antes, né? Porque senão você já não comprava mais as coisas.
Então, havia esse ímpeto por gastar. Só que a inflação foi caindo, as contas, né, foi assim, o mercado no Brasil foi se regulando, tanto que a inflação hoje é super baixa, só que aquele ímpeto de comprar, ele continuou no âmbito das famílias. E aí as famílias começaram a valorizar muito. Então, assim, os comportamentos de impulso, né, o querer tudo para agora, a influência social, o querer ser aceito em um grupo, valorizar essa questão de imagem, as mídias sociais. Então, tudo isso foi afastando as pessoas de um planejamento financeiro que é essencial. Então, quando eu tenho um objetivo na vida, quando eu quero organizar as minhas contas, e o Érico ele tem uma estratégia muito bacana na hora de você conseguir viver bem enquanto planeja. E muitas vezes pessoas podem olhar esse negócio, tá, mas e se eu gastar só uma coisinha pequena pra mim agora? Tipo, tá, eu mereço, trabalhei tanto assim, por que eu não posso gastar uma coisinha? Mas essa coisinha, ela não vai ser só um dia, não vai ser só uma vez. Você vai querer fazer isso mais vezes, você vai querer fazer isso toda semana, depois vai começar a fazer 2, 3 vezes por semana, e depois que começar a fazer todo dia, comprar uma coisinha para você começar a se sentir bem. E isso pode acabar se acumulando, começar a Cria acumular, um acumular. vício, é isso? Isso, e Cria começa... tipo um vício, você adota aquele costume? Você começa a adotar, vira uma rotina para você. As pessoas vão se identificar. Você fala assim, às vezes você tem, se você sair, por exemplo, com R$100 na carteira, você trocou aquilo ali, acabou. De repente você vê, acabou o dinheiro. Você fala, meu Deus, aonde foi esse dinheiro? Você não consegue, aí você fala, meu Deus, eu gastei com isso e aquilo. Sabe, é complicado, o dinheiro vai, né? Uhum. Eu entendo mais ou menos o que você fala. A gente, às vezes, você fala, mas eu trabalho tanto, eu vou comprar esse vestido. Eu mereço. Eu mereço. Aí você compra esse vestido, mas parece que abre uma porta, sabe? Daí você compra outras coisas também. Mas eu preciso de um brinco para combinar com esse sandália, vestido. bolsa, né? acessório. Ai, mas o sapato precisa combinar, né? Para ser perfeito. E de repente você gastou horrores. Acabou gastando tudo e não tem mais o que fazer, porque tá com a falta de dinheiro. E a mãe tinha comentado uma estratégia que eu criei, tá, se não me engano, no 3º livro agora, também vai estar um pouco no 4º, falando palestras, é para dividir o dinheiro no que eu chamo de potes, que você divide em algumas categorias. Eu coloco 3, mas deixo livre para expandir e deixar com o que quiser de acordo com a personalidade da pessoa. Sim. Eu sempre coloco, digamos, mais da metade ou metade em um pote do sonho, que é um pote que todo ano, cada 2 anos, dependendo, eu realizo algum sonho grande. Só, vamos voltar um pouquinho. São quantos potes, Érico? São 3 potes 3 agora. 3 potes, um é dos sonhos. Um é do agora e o outro é do futuro. Olha que Mas legal, fica já aberto adorei pra abrir isso aí. mais. Eu vou anotar aqui, eu já quero. Conta aí pra gente. Então, o pote dos sonhos guarda metade ou mais para realizar algum sonho, comprar alguma coisa, digamos, daqui 1 ano, para você planejar tudo e ver alguma coisa que possa, alguma coisa grande que possa te deixar feliz. O pote do agora é você colocar uma quantia determinada para você gastar no dia a dia. Então, isso poderia ajudar, por exemplo, no caso dos impulsos. A pessoa coloca lá, por exemplo, recebe R$300 por mês. Coloca, tá, nesse mês eu só vou gastar 50, só vou gastar R$70 com esse negócio. Então, quando ela vê que o dinheiro está acabando, ela sabe que ela tem que dar uma amenizada no dia a dia, que ela sabe que só tem até aquele valor para poder gastar. E isso pode acabar ajudando os impulsos, pode acabar ajudando nesse negócio de você conseguir quebrar essa rotina de ficar sempre comprando alguma coisinha para atrapalhar seus sonhos. E a última parte, que é sempre importante ter, é você ter uma pequena parte para reservar para o futuro. Ou para algum imprevisto, alguma coisa que você não espera. Que muitas pessoas acabam esquecendo, né? Como eu tinha falado agora, da parte do imediatismo, você querer tudo para agora, a pessoa acaba não pensando muito no longo prazo. Não que ela não queira pensar, mas que o inconsciente dela faz ela não pensar nisso. Então você separar uma parte, colocar lá um negócio para você separar um pequeno dinheiro para o seu futuro, é uma boa ideia. No meu caso, eu tô juntando faz muito tempo, desde que eu nasci já tinha esse pote, mas eu fui começar a colocar nele depois dos 6 anos, né? Que eu guardo dinheiro lá para começar uma faculdade. Eu vou colocando dinheiro lá para quando eu for para fazer uma faculdade, eu tenho dinheiro para começar, eu tenho dinheiro para viver, eu tenho dinheiro para continuar. Esse pote deve estar lotado, esse pote, hein?
E ele não precisa gastar tudo, isso que é o bacana. Não quer dizer que ele juntou dinheiro para fazer faculdade, que ele precisa utilizar tudo. Porque além da faculdade, ele vai poder abrir um escritório, abrir uma empresa, ele vai poder fazer uma viagem de intercâmbio para o lugar que ele quiser. Então, assim, é muito mais você ter o recurso para decidir do que você ter gasto tudo durante a vida e chegar lá na frente e você não ter opção a não ser não ir, né? Que orgulho, né, Eliane? Eu vejo ela fala, meu Deus, eu consegui realmente passar isso para o meu filho que está seguindo aí os passos. E a gente só falou do primeiro livro, né, Érico? Ainda tem o segundo, o terceiro e o quarto que está vindo. Eliane, eu quero saber também como que surgiu isso na sua vida. Você me falou que formada mesmo você é em Direito. Isso. Né? Mas eu quero saber como a educação financeira tomou conta da sua vida, mas vamos só, segura a resposta, eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho, fique aí. Estamos de volta. Aqui com um assunto assim muito importante, recebendo Eliane Jaqueline e o seu filho Érico, que é um exemplo. A Eliane olha para ele, o olho brilha, né, Eliane? Finalizamos o bloco anterior, eu te perguntando em relação a como nasceu isso na sua vida, sobre a educação financeira, que é agora o carro-chefe da família, né? Eu acredito, tá todo mundo envolvido. Sim, verdade. E assim, na minha vida, bem, todos nós temos um tripé dentro dessa área de educação financeira. Nós temos questões culturais, modelos mentais com relação ao dinheiro que a gente já traz de casa. Nós temos comportamentos que também a gente aprende de casa e com a sociedade. E nós temos a parte de conhecimento que a gente vai aprimorando com o tempo. Mas é importante que o conhecimento também vire comportamento e vire hábito. Bom, na minha vida começou quando eu trabalhava com meu pai na lavoura, eu sou do Rio Grande do Sul, até os meus 21 anos. Pelo sotaque, né? Todo mundo já imaginou, sulista. E eu trabalhava na lavoura com ele, e assim, as questões eram muito restritas. Então, a nossa cultura, né, de casa era de muita restrição. Mas é restrição para ter alguma coisa. Então a gente deixava de gastar com algo menos importante para comprar terra, para comprar sementes, para comprar maquinário. E eu fui crescendo com isso. Quando eu comecei a trabalhar fora, eu tinha 21 anos na época, quando eu fui receber meu primeiro salário, o meu pai me levou. Eu ia de bicicleta, 5 quilômetros da cidade, aquele dia ele me levou de carro. Aí nós chegamos lá, daí no caminho ele foi dizendo, filha, hoje você vai receber teu primeiro salário. Você guarda metade, tá? Eu disse, mas pai, eu tenho que comprar roupa, eu não tenho roupa para trabalhar, tem coisas assim básicas, tem sonhos que eu queria realizar. Disse, filha, você vai ter tempo para isso. Guarda metade. Olha só. Aí eu pensei, poxa, então tá, vou guardar, né? E eu obedeci o meu pai. Eu acho que foi assim o melhor, assim, o meu pai sempre me deu conselhos muito sábios, muito sábios. Sim. E esse foi um dos que eu carrego para minha vida toda, que eles moldaram um caminho. Porque assim, quando eu aprendi a guardar e que sim, eu tenho desejos, mas que eu posso aguardar para que esses desejos se realizem a seu tempo, eu aprendi também a ter momento para comprar, para ter momentos bons para comprar. Por exemplo, eu quero comprar um celular, eu vou agora para o shopping, vou para uma loja, vou lá e compro. Mas e se eu programar para comprar daqui 2, 3 meses? Vou guardando um pouquinho. Aí eu consigo pesquisar um pouco mais. Pesquisa melhor. Achar uma promoção. Ver se tem uma promoção. Então eu consigo isso comprar mesmo. algo que vai ser mais útil pagando menos por isso. Então o fato de meu pai ter me ensinado a eu esperar, a não executar tudo na hora, me deu um guia. E depois, trabalhando com educação financeira, nesse tempo eu comecei a fazer faculdade, fiz faculdade de Direito, né, exerci muito pouco, né, mas enfim, e segui dentro da área do mercado financeiro. Trabalhei 21 anos também em cooperativas de crédito, e aí saí e montei a Finanças na Prática. Foi quando eu escrevi, né, o meu primeiro livro, que é o Finanças na Prática. Vamos dar uma olhada já no seu primeiro livro, que é esse. Isso. Vou mostrar aqui para o pessoal de casa, dar um foco aqui. Gerar, Finanças gerir na e prática. multiplicar. Então eu gosto de trabalhar esses 3 pilares, né? O gerar, gerir e multiplicar. Porque assim, a educação financeira não é só usar bem o dinheiro. Você tem que gerar dinheiro de forma inteligente, pensar qual é a tua forma de gerar renda. É um trabalho como carteira assinada, é empreendedorismo, é profissional liberal, é carreira pública. Mas o que eu posso fazer, o que eu preciso adequar
de competências técnicas, conhecimento, de comportamentos e produtividade para gerar recurso para ter a vida que eu quero. Só que não adianta eu ganhar 20 mil por mês e gastar 20 mil. Então, se eu ganho 1.000 e eu aprendo a administrar os 1.000, quando eu ganhar 3 mil eu também já sei administrar e assim eu vou conseguindo construir essa lógica. Então, perceba que ele é um mix entre competências técnicas, conhecimento de ferramentas, de educação financeira, de saber, né, buscar uma planilha, um aplicativo. E isso não é complexo, isso é simples. Mas só que que as pessoas acham que é complexo, né? E é aí mais ficam fácil com achar medo de também, né? aprender. Isso. A pessoa já tem. Eu vou falar de conhecimento, sabe, de causa. Eu também tenho aquela dificuldade, mas eu tenho uma preocupação grande. Eu tenho esse esclarecimento que da necessidade, o quanto isso é importante, porque você não consegue seguir em frente, né, de uma forma, eu quero ter um crescimento, uma estabilidade financeira, fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então, assim, isso aí eu acho que são degraus que a gente vai subindo. Você se educa, você aprende a lidar com o dinheiro, depois você começa a entender como ele pode trabalhar para você. Né? Então, eu tenho esse esclarecimento, mas eu tenho a dificuldade, vamos falar tinha. Eu conversei, antes de vocês, conversei com o Campelo sobre PNL, a gente não pode falar de dificuldade, né? Isso daí eu já superei. Mas a maioria das pessoas tem, elas não buscam os recursos, sabe? E não é tão difícil assim, né? Você fez uma leitura fantástica agora sobre processo e resultado. É a mesma coisa, eu não gosto de lavar louça, o Érico também odeia lavar louça, mas a gente gosta de ver a pia limpa. Então, assim, quando você almeja um resultado que é significativo para você, mesmo que o processo no primeiro momento não seja prazeroso, você aprende a fazer bem feito, porque o resultado é prazeroso. Então, talvez ao preencher uma planilha, você pegar um caderninho, anotar, aquele adágio popular é melhor você dizer para o seu dinheiro onde deve ir do que você perguntar para onde ele foi, né? Adorei, isso vai fazer sentido para muita gente, né? Todo mundo fica perguntando, meu Deus, para onde que foi esse dinheiro que estava aqui? É assim mesmo. Então você fazer um caderno, uma planilha, um aplicativo, não importa a ferramenta, mas o importante é que você tenha a disciplina de utilizar. E quando você começa a utilizar e a perceber o resultado, e a antes de gastar o teu dinheiro, reservar uma parte, que é a técnica que o Érico fala, né, do pote do sonho, do pote do futuro, antes de você gastar, é que assim, ele na idade dele, ele não tem despesa fixa. Então ele conseguiu, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha despesa fixa. Então eu conseguia colocar metade, ele consegue colocar metade. Quando você vai tendo despesa fixa, você vai colocar lá de repente 70% para tuas despesas, mas os outros 30% você consegue fazer esse planejamento, a segregar esse dinheiro. Então isso é bem importante. Como no meu caso, falando da minha história, eu ganhava R$60 por mês. Ou, no exemplo que eu dou nas palestras ou no livro, eu coloco assim mais, digamos, R$100, uns 200, um valor assim um pouco mais alto, mas que é possível também realizar os sonhos. E digamos, se você está começando a ganhar um salário e você tem a despesa fixa, primeiro, olha aquilo que é essencial para sobreviver. Aluguel, conta água, conta luz e o resto, você consegue fazer essa divisão para conseguir viver o dia a dia, se preocupar com o futuro e ainda conseguir realizar os sonhos. Você vê que é possível, né? Se você planejar. Se você planejar, você consegue. É que as pessoas não têm esse esclarecimento, né? Elas não fazem isso. É que o impulso faz com que a gente use os meios de pagamento de uma forma muito fácil, né? Aí um cartão de crédito, que é o débito, e agora está chegando o Pix, ele é débito. Se tem saldo, gasta, se não tem, não gasta. O problema é que o cartão de crédito ele pode ser um grande aliado com o planejamento, ou ele também pode, por impulso, fazer com que você seja escravo da tua renda. Sim. Ou seja, entrou dinheiro, já foi tudo nas parcelas. E a pessoa tem uma sensação que ela tem mais do que realmente tem, né? Porque é um crédito. Então, muita gente se perde, né? Tipo, passam a ter dívidas, né? Que daí começa a trazer muitos problemas financeiros e muita gente se encontra nesse momento. Além do que, existem pessoas também que elas têm eu não sei se é um distúrbio, sabe? Eu convivo com pessoas assim,
que elas realmente têm aquele impulso por gastar, ela quer gastar, sabe? Aí um cartão de crédito na mão cria um problema muito sério. Existe muitas, você dá cursos, né? Sim. Você dá cursos de educação financeira. Existe muitos problemas, assim, de pessoas que realmente se perdem nesse caminho? A gente trabalha as técnicas da economia comportamental, avaliando causa e efeito. Né? Então, assim, quando alguém tem o impulso de gastar, ele vai ter alguma causa. E essa causa é emocional. Antes de desenvolver inteligência financeira, é importante desenvolver inteligência emocional. E a inteligência emocional pode ser o quê? Às vezes uma falta de atenção da pessoa que a gente gosta, né? Ou às vezes algum trauma de família que não ficou bem resolvido, ou ela alguma questão no trabalho. Isso com ter, né? Isso. O ter para ela é muito importante. Então até o ser integral, ele trabalha muito bem as 3 questões. Eu sou, eu faço e eu tenho. E muitas vezes a gente inverte, a gente coloca eu tenho antes do eu sou e antes do eu faço. Entendi. Quando a gente pergunta para alguém, quem é você? É muito natural a pessoa começar a se auto-explicar com o que ela faz ou o que ela tem, do que quem ela realmente é. Quais são as suas habilidades, quais são as suas características pessoais. Então, assim, a sociedade valoriza muito isso. Então, como que eu faço para quebrar? Acho que é importante a gente identificar o problema e quebrar a questão, para que eu possa ter esse planejamento. Então, no momento que eu percebo que eu tenho um impulso de comprar, eu vou ter que resolver a causa e vou ter que resolver a consequência. Para resolver a causa, primeiro afasta, né? Tem um filme que chama Os Delírios de Consumo de Betty Boone. Tá no YouTube ele, né? Ele fala assim, a pessoa, ela congelava o cartão dentro de um pote de sorvete, porque daí até ela conseguir descongelar o cartão para gastar, a vontade já passou, né? Então a gente diz assim, dificulta o gasto impulsivo e facilita a poupança. Né? Isso também chama de nudge, né? Nudge, ele é o quê? A palavra nudge significa empurrãozinho para facilitar a tua vida. Todo o dinheiro que entra na tua conta já separa uma parte para aplicar, para gastar o que sobra, e não o contrário. O cartão, se ele for o teu amigo, deixa na carteira. Se ele, digamos, se ele te leva para o mau caminho, tu tem 2 opções. Ou você deixa em casa, ou cola uma foto do teu sonho nele. Que aí toda vez que você vai... O Eric fala, tem olha, uma se eu dica boa passar disso também. você, eu estou me distanciando do meu sonho, né? Que toda vez que você vai gastar alguma coisa, você olha para aquilo e quando você tem um contato físico com aquilo, quando você pode pegar, quando você pode ver, você começa a sentir aquilo também. Então algumas emoções podem voltar, uma motivação pode voltar também. Então fazer alguma coisa física, alguma coisa que você possa tocar, pode te dar uma inspiração, uma motivação para continuar economizando, para conseguir realizar aquilo. Olha, eu quero mais dessas dicas, que são valiosas, mas eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Especialmente hoje temos que falar mais sobre educação financeira. Então fique aí. Voltamos com esse bate-papo maravilhoso. Eu estou aprendendo muito aqui com a Eliane Jaqueline e o seu filho, Érico, que já vai aí para o 4º livro. E nós, assim, nem iniciamos o bate-papo, já estamos no 3º bloco. Você vê que é um assunto muito importante, que vai fazendo sentido o tempo todo que a gente está conversando, né, Eliane? É verdade. Então, assim, é muito importante que a gente tenha primeiro a consciência do uso do dinheiro, como que eu realmente uso, né? Para daí depois buscar as formas de decidir o rumo. Então, assim, se a gente sabe onde está, se a gente sabe onde a gente quer ir, você consegue construir essa ponte. Isso é com relação à carreira, é com relação à vida, né? Antes a gente começou a falar do gerar, né? De fazer dinheiro para usar bem e multiplicar. Então, assim, são os 3 pilares da educação financeira que a gente precisa estar atento. Por exemplo, se eu não investir na minha carreira, na minha produtividade, eu vou passar minha vida toda com a mesma renda. Sim. E talvez eu não tenha margem de manobra para aumentar a minha reserva. Agora, se eu aprendo a tudo que eu ganho, eu gasto, eu nunca vou deixar uma parte para multiplicar. Então, eu preciso ter o quê? Um comportamento, vou vigiar o meu comportamento para que eu, sim, melhore a minha forma de gerar renda. Mas, assim, cuidado para que o padrão de vida não se sobressaia a tua renda.
Né? Que é o caso de muita gente. O que é o ideal? O ideal é que você sempre viva, né, de um pouquinho menos do que a tua capacidade para ter margem de manobra. Quando a gente fala, a palavra pode ser um pouco feia, né, margem de manobra, mas é margem para realizar sonho. Sim. Eu tenho alunos, eu tenho participantes dos meus cursos que nunca foram para a praia, que nunca fizeram uma viagem bacana e que tem uma renda ótima. Se pegasse 1/13º, eu levava a família inteira. Mas quando você vai ver, tem um sapato que custa quase R$1.000. Né? Uma bolsa de 5.000, né? Então assim, a educação financeira é a arte de fazer escolhas adequadas. Sim. Até o lema da nossa empresa, do Finanças na Prática, é seja feliz com as suas escolhas. Então é você ter escolhas que te façam feliz. Às vezes o que faz o Érico feliz seja diferente do que faz a Jaque, né? Eliane, Jaqueline, Jaque sou eu, tá? Eliane, você falou da sua empresa mais uma vez. Você tem, assim, cursos, você tem para iniciantes, e aí você vai evoluindo, tipo, a chegar ao ponto que você consiga fazer o dinheiro trabalhar a ponto de investimentos. Como é que funciona? Existe isso de uma evolução? Eu chego lá e falo, Eliane, eu tô precisando muito de uma consultoria, sabe? Tá certo. A gente vai, qual que é o princípio, por onde começamos? O nosso foco são eventos corporativos, então são palestras que as empresas nos contratam e aí elas apresentam para os seus clientes, para os seus funcionários, né? Tem um trabalho que a gente realiza com funcionários de empresas, né? Porque assim, o funcionário que trabalha endividado, ele tem produtividade menor, Com certeza. Muitas vezes ele pede demissão para ele conseguir ter o dinheiro para fazer um acerto, né? O Érico tem um trabalho de empreendedorismo junto com herdeiros, com pessoas que... para pensar nisso, não é porque a minha família tem dinheiro, ou não é porque a minha família não tem, que eu vou seguir, que eu vou ficar na zona de acomodação. Então eu posso, né, eu ter as minhas conquistas, né? Então o meu trabalho eu tenho grupo de mulheres, né? Eu faço fórum de mulheres no Brasil inteiro e trabalho também com funcionários da empresa. São palestras e cursos, então geralmente não são abertos ao público, é a empresa que nos contrata para a gente trabalhar. Eu entendi agora. Porque, então assim, eu achei que você dava uma mais. consultoria também, pessoal. Já fizemos isso. Já? Né? Hoje, graças a Deus, a agenda já não permite mais. Não permite mais, né? E no meu caso, nas minhas palestras, eu vou muito mais pro público jovem, pro público também criança, muito. Para já tá tá ajudando a mudar uma carreira. geração, né, Érico? Uhum. Eu sempre coloco o negócio que você falou agora de mudar a geração, para você nunca colocar dinheiro como motivo de você fazer as coisas, mas que ele venha como uma consequência. Você faz aquilo que te deixa feliz e que pode melhorar o mundo de alguma forma, e você tenta gerar dinheiro com aquilo depois que você já decidiu. Então, digamos eu sempre que eu fui criança, tanto na escola quanto em casa, até, não sei se a mãe ficava irritada quando eu falando de vez em quando, eu gostava de explicar tudo que eu sabia, eu gostava de falar, você sabia disso, olha que interessante, então eu gostava muito de ensinar sobre essas coisas, eu gostava de falar muito. Então, se eu gosto de falar e eu ensinando as pessoas eu consigo melhorar o mundo, vamos ver se tem alguma forma de que eu também possa fazer um dinheiro como consequência disso. Então hoje eu faço uma coisa que eu adoro fazer, que eu escrevi os livros, que eu dou palestra, que é uma coisa assim que eu amo fazer, e como uma consequência de todo esse trabalho, eu consigo ainda gerar um dinheiro para que eu realize meus sonhos agora e eu consiga ter um futuro. Maravilhoso, maravilhoso. É bom você você já saber, olha o esclarecimento. Você está com quantos anos, Érico? Tô com 16 agora, fazendo 17. 16 anos, Eliane. No começo do ano, no final do ano passado, um dia ele chegou e disse, mãe, eu tenho uma coisa para falar contigo, eu quero te contar o que eu quero ser no meu futuro. Você fala, filha, se eu quero ser professor de física. Nossa! E eu disse, filha, tem certeza? Mas daí para Matéria cutucar... de louco isso aí? Falar, olha, muita gente vai concordar comigo, falar que a gente ama a física, né? Vão ser poucos. É difícil. Aí, para cutucá-lo, porque assim, o papel do pai e da mãe é também explorar os objetivos, para ver se ele realmente tem firmeza naquilo. E aí, como eu sei que ele também cresceu com uma base de educação financeira, que dinheiro não é o principal, mas que dinheiro faz parte da vida, né? Sim. Se você quer ter conforto, você tem que pensar em algo que seja rentável. Aí eu, para provocá-lo, eu falei, mas filho, o professor ganha pouco, né?
E aí ele disse, depende, eu vou ser o melhor professor de física que vai ter. Olha! Se você fizer o que você gosta, você vai ter um motivo para começar a fazer aquilo bem. E se você faz uma coisa bem, o dinheiro vai vir como uma consequência de uma forma grande também. E não é só porque... seu propósito, né? Isso. É isso. E também não é porque, digamos, eu vou fazer uma outra carreira, digamos, de professor de uma outra matéria que não seja finanças, que eu não vá continuar nessa área também. Eu vou continuar também passando todos esses ensinamentos de finanças que eu aprendi, todas essas estratégias, para que as pessoas também consigam realizar os sonhos delas e não mais passar em prova ou acabar fazendo algum trabalho nessa área. Então eu ainda vou continuar apresentando todas essas ideias de finanças para outras pessoas que também consigam realizar os sonhos. Com certeza. Eu quero mostrar todos os seus livros. Claro. Porque, olha, a gente tem 3 blocos e eu não consegui fazer isso ainda. Onde que estão? Estamos aí do Então, seu lado, né? Antes disso, só para concluir a questão da renda, como ele estava falando. E é importante que a pessoa saiba, eu tenho uma renda principal, que é a minha carreira, mas nada impeça de que eu tenha uma renda extra, um complemento Sim. de renda. Só que assim, ó, isso eu falo muito para os meus alunos. Se você pegar uma renda extra e misturar na mesma conta, ele virou gasto. Então, se você quer ter um trabalho adicional que vai exigir um esforço adicional e que vai dar uma renda adicional, direcione esse dinheiro adicional para algum sonho bem especial para você. Coloque uma coisa física para você se ligar àquilo, para você se fixar e não acabar desviando do motivo por que você está fazendo aquilo. Entendi. A gente tem que materializar as coisas e deixar a nossa vista, para ficar lembrando o tempo todo, né? Olha, uma super dica, viu, gente? Prestem atenção nisso. Há 2 anos atrás, um aluno meu de 20 anos, e aí a noiva queria fazer uma viagem para a Europa. Ele ganhava 1,5 salário. E ele sabia que ele ia fazer. Só que ele sabia que com a renda dele, ele ia levar 10 anos. Sim. E aí, estimulado a fazer a renda extra e direcionar tudo para a viagem dele, ele começou a formatar computador e a esposa dele começou a fazer brigadeiro para vender, a noiva dele. Em 1 ano, eles juntaram dinheiro para fazer a viagem para a Europa. É claro que não é uma viagem de glamour, 10, virou né? Não é uma viagem de glamour, é uma viagem mais econômica, ficando em albergue, né, em lugares mais simples, mas eles fizeram a viagem. Mas perceba, né, o que o Érico falou de motivação. Você trabalhar mais para ter menos tempo, não faz sentido. Agora, você trabalhar mais, fazer um trabalho extra para ter dinheiro para realizar um sonho, agora sim eu tenho a motivação que faz eu sair da inércia. Um foco, né? Você tem um foco. Deles era a viagem, eles direcionaram tudo aquilo e se concretizou. Vamos ver E muitas pessoas podem acabar pensando que para fazer um sonho tão grande como esse, você precisa fazer uma coisa gigante, né? Você precisa começar uma empresa e começar a fazer uma coisa grande. Isso é verdade. É que todo mundo pensa mesmo. Mas depois, nesse caso, ele trabalhava lá, ele começou a formatar computador, um trabalho, digamos, Usou pequeno. uma habilidade que ele já tinha, Isso. né? E a noiva que fazia brigadeiro, gente, vendendo, digamos, R$1,50, R$2 cada Eu sei brigadeiro fazer. pequeno. Aí, ó, todo mundo sabe fazer. Eu sei fazer um brigadeiro de colher, né? Oh, que bom. Quem nunca? E com isso, com as coisas pequenas que você consegue fazendo todo dia, consegue criar uma rotina de gerar um dinheiro com aquilo, você também consegue realizar grandes sonhos. Muita Porque, gente por exemplo, na pandemia estimulou isso, né? As suas habilidades. É verdade. Teve que se reinventar. Por amor ou pela dor, Por né? amor, você falou assim perfeitamente. Ou é pelo amor ou é pela dor mesmo, né? Tudo na vida. É verdade. Vamos ver seus livros. Vamos. Então, o primeiro livro, ele é o Como Conquistar Seu Próprio Dinheiro. Você escreveu com 11 anos, lancei com 12. É um livro que eu conto a minha história e eu conto as estratégias que eu fiz. Falando que não é porque eu sou especial, não é porque meus pais falavam de dinheiro na época, não é por nada disso. Mas que eu fiz umas coisas simples e que qualquer pessoa também consegue realizar os sonhos delas. Sim. O segundo livro eu fui escrever para a Bienal Internacional do Livro e eu tive uma ideia inspirada em um outro jogo que eu vi. Que eu vi um jogo de inglês e eu decidi traduzir para o financês. Então eu criei o Din Din, o jogo do dinheiro. É um jogo estilo cartas, de perguntas e respostas. Então vai ter aqui, por exemplo, qual item custa mais? Ou Tem como mostrar?
pro pessoal? Então, eu não sei porque a letra vai ser meio pequena. Eu acho que a gente não consegue focar, mas a gente vai falando. Beleza. Ou perguntas mais reflexivas, como você já juntou dinheiro para comprar alguma coisa que você queria muito? Como foi? Ou perguntas tipo, o que é reciclar? O que são juros? Coisas sobre o dinheiro para você ou refletir ou para você conhecer mais, para você saber um pouco mais dessa área, para você ficar assim mais ligado nisso, para também conseguir realizar os sonhos. E é uma forma maravilhosa da pessoa começar a ter contato com isso. Você jogar com os amigos e família. Brincando. Olha que maravilha. E tudo saiu assim, É. na sua cabeça. Falou, olha, como é que eu vou começar a inserir isso na vida das pessoas? Foi Talvez uma você forma mais sentiu dinâmica de achei. qual era a resistência das pessoas que estavam à sua volta, né, Érico? Começar a ver sobre esse isso início. para pegar o interesse. Essa é a maior dificuldade. Maravilha. E o terceiro? Primeiro, antes do terceiro livro, eu comecei a fazer o blog do Érico.com. Olha! Onde lá eu coloco artigo, estratégia, história, com pequenas ações, coisas simples, mas que qualquer um consegue realizar os sonhos dela e consegue ter uma vida boa com essas estratégias, Tá com no essas ar coisas ainda simples. seu blog? Sim. Tá no ar. É érico.com? Blog do Érico.com. Blog do Érico. Agora, nesses últimos, acho que 2 meses por aí, não teve nenhum artigo por causa do 4º livro que eu tô escrevendo, que eu vou falar daqui a pouco. O terceiro livro, ele é o Smart Sonho. Nele eu falo mais sobre empreendedorismo, eu falo sobre estratégias, eu falo mais na prática de como que a pessoa pode fazer para realizar algum sonho. Então, por exemplo, a estratégia dos potes, ela tá aqui. Outras estratégias, como estratégia Smart, que é o nome do livro, também tá aqui dentro. São coisas que você consegue fazer, não coisas grandes, mas coisas pequenas que você consegue fazer. Você pode transformar aquilo em grande também, Sim. mas são coisas simples que você pode fazer para realizar seus grandes sonhos. Então, passar essa simplicidade nas atitudes diárias que você tem para as pessoas é que é importante, né? Porque daí verdade. elas conseguem trazer isso para mais próximo, sabe? Poucas atitudes, poucas mudanças, aliás, que você pode fazer na sua vida, na sua rotina, na sua maneira de agir, você consegue trazer uma melhoria aí nesse problema que é algo que assombra muita gente, né? Aliás, as pessoas não sabem lidar, não tem essa orientação, né, Eliane? É verdade. A maior parte das pessoas, até por não ter tido uma cultura de finanças em casa, de controle financeiro. E uma coisa que é bem importante, que tanto eu quanto o Érico, nós não falamos de enriquecimento, nós falamos de escolhas inteligentes. Como usar o seu dinheiro da melhor forma. Sim. Só que isso vai te trazer conforto, vai te trazer mais estabilidade, vai trazer boas Consequências, reservas. né? Como você falou, é. consequências. E eu quero fazer esse alerta aí, aproveitar a presença de vocês, que está sensacional. Nós estamos com o tempo estourado, mas a gente ainda tem um pouquinho. Que para as famílias tomarem uma postura diferente, né, Eliane? Porque uma grande maioria, eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo, não insere esse tipo de educação na vida dos filhos, né? E se fizer isso, a gente consegue aí evitar muitos problemas que uma grande maioria ainda passa hoje. Eu vou dar uma dica para as famílias que querem começar a falar sobre dinheiro. Você não vai reunir a família e dizer, olha, agora a gente vai falar sobre Hora dinheiro. da palestra. Não dá certo. Sabe o que faz? Reúna a família e faça assim, ó, gente, qual é o seu sonho? O que você gostaria? Estimular isso, né? Como que você gostaria de viajar para algum lugar? Você gostaria de comprar alguma coisa? Por quê? Quando você coloca os objetivos, aí vamos escolher quais desses a gente vai fazer primeiro e como a gente vai conseguir. Então eu vi famílias fazendo o quê? Vendo filhinho de 6, 7 anos cuidando para desligar a energia porque queria fazer uma viagem de final de ano, porque queria trocar o carro, né? A menininha cuidando da conta do supermercado, da compra do supermercado, para não comprar demais, para comprar adequado, para as coisas com produto para vencer vir para frente, para não desperdiçar, a fazer comida da quantidade adequada para não jogar fora. Então, assim, é bom para a ecologia. Desperdícios, né? Isso é ecologia do dinheiro, né? Então, é bom Como é que para é? Ecologia? Ecologia do dinheiro. Ecologia do dinheiro. Você faz uma coisa que pode melhorar o mundo e isso traz uma forma de você economizar o dinheiro. Porque o desperdício não é bom para ninguém. Então, o desperdício certeza. de comida, o desperdício de roupa, de brinquedos, o excesso prejudica. Ele prejudica também, vamos parafrasear aqui Augusto Cury, né? Ele traz uma confusão mental.
Então, quando a criança ou o adulto tem mais coisas do que ele precisa, ele se perde no meio. Então, a ecologia do dinheiro, ele também tem uma linha muito moderna agora, que é a do minimalismo. E minimalismo não é você deixar de comprar, é você comprar com qualidade aquilo que faz sentido para cada um. É dizer não ao excesso. Porque o excesso, ele vai contra a ecologia do dinheiro. Você gasta um dinheiro que às vezes nem tem, né, para comprar coisas que não precisa, né? Mais um adágio popular, para agradar quem você não gosta. É verdade. E quando gasta o que você tem, ainda é ótimo. E quando você gasta o que você não tem mesmo, né? Eu ainda quero, antes da gente terminar, quero falar dos seus livros. Tá. Aqui, isso aqui é Finanças na Família. Isso, esse aí é que dicas você acabou... dicas para os pais falarem sobre dinheiro com seus filhos, né? Ele tem dicas por idade, até 3 anos, de 4 a 5, de 6 a 10, de 10 a 12. E ele fala sobre a criação do hábito, né? A questão que também está no poder do hábito, né? Usa as referências dentro do livro, muito que legal. É o gatilho, a rotina e a recompensa, como você reprograma um hábito. Porque, assim, quando a gente fala de educação financeira, a grande maioria são comportamentos e hábitos. E se eu consigo reprogramar, você falou de PNL antes, né? Sim. Então assim, está tudo interligado, o ser humano é integral, né? E eu também eu faço uma analogia à Maria Montessori, né? Como que eu faço para cada idade? A Maria Montessori, na educação, ela fala de atividades que as crianças podem ir desenvolvendo. E eu falo com relação a dinheiro. Né? Eu uso os bons exemplos, então a gente não precisa inventar a roda, sabe? Sim. Você pode pegar bons exemplos e aplicar em outras áreas, porque o ser humano, ele é integral, né? Com certeza. E isso, mais que dinheiro. Isso. Aqui, ó. Esse é um livro muito especial, porque ele tem uma visão bíblica. Porque algumas pessoas dizem assim, dinheiro, eu não vou falar de dinheiro porque a minha religião não permite, Sim, o rico não vai para o céu. Entendo isso, entendo. E isso aí é algo muito presente mesmo. As pessoas têm como se falar de dinheiro ou enriquecer fosse pecado, fosse então, algo assim, que não é possível, não tem nada a ver isso. Então, em todos os capítulos, nós abordamos, eu e a Yara Muskoff, que é a coautora, com relação ao casamento, a geração de renda, o uso consciente do dinheiro. Então, nós trazemos à luz da Bíblia, versículos bíblicos, histórias, né? A gente fala da história dos talentos, você pode enterrar, multiplicar. E dinheiro são bênçãos, independente do lugar que você coloca na sua vida. Que maravilha, e você trouxe esse esclarecimento nesse... Adorei, eu já quero ler, que isso aí realmente muda, né? Quebra uns paradigmas que são colocados em você, às vezes, né? Mas olha, foi maravilhoso o nosso bate-papo, adorei receber vocês, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a ter esse despertar da importância da educação financeira. E vocês são um exemplo fantástico, viu? Muito obrigada, Eliane. Obrigada, Érico. Você é sensacional. E vem lançar seu livro aqui comigo, né? Com prazer. Quando já tem data? Então, a gente está planejando lançar ele em 2021, o ano que vem. Fevereiro, né? Era para ter lançado esse ano, mas quando eu comecei a dar uma olhada, eu comecei a ter umas ideias, assim, de escrever mais coisa, de mudar algumas coisas, e comecei a colocar mais. E esse novo livro, ele vai ser uma forma, ainda não tem o nome, que você pode perceber os fenômenos ao seu redor, o que acontece no mundo, coisas de física, de química e de pensadores também que estudaram sobre isso, e essa relação com o dinheiro. Como que você também consegue usar, digamos, esse conceito que acontece na natureza para você aplicar ele. Você conseguiu passar, eu entendi tudo, estou muito curiosa para ler esse livro, viu? De verdade. Olha, foi um prazer mesmo conhecer vocês, ter vocês aqui comigo. E eu quero marcar para vocês voltarem mais uma vez, a gente abordar um assunto específico, né? Que traga aí mais informações para os nossos telespectadores. Viu? Será um prazer voltar aqui, é um prazer a gente estar aqui e obrigada pelo canal, pela abertura, com certeza a gente vai voltar. E quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, né, os livros eles estão somente diretamente com a gente, né? Sim. Então, Érico Metzner, Jaque Metzner no Instagram. É o sobrenome, né? Se colocar no YouTube, Érico, o menino do dinheiro, você vai achar meu canal, você que tem rede canal social. no YouTube, Isso, verdade. Que legal, você não me falou.
falou! Eu esqueci. Me conta aí! Acho que ano passado, ou retratado, não lembro, eu lancei o canal no YouTube para também colocar vídeos curtos, dicas que as pessoas podem acabar seguindo, que consigam realizar os sonhos. Lá tem muita coisa do blog, também tem coisa nova, e são coisas assim também simples que a pessoa pode aplicar para realizar os sonhos. E você tá aí passando conhecimento para todo mundo, para ajudar já as pessoas com conteúdo lá no YouTube que está à disposição de todos, né? E esse é o meu maior desejo, esse é o meu maior sonho, eu poder ajudar as pessoas a também realizarem os sonhos delas. Fantástico. Olha, a gente vai voltar, vamos marcar uma próxima. Já, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E o Elgue, você de hoje fica por aqui. Eu também adorei. Se você perdeu algo, quer falar com a gente, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. É só você mandar uma mensagem. E nós também temos canal no YouTube, sim. É só entrar lá, se inscrever, rever essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã às 21h30 aqui na TV Pantanal, canal 22.1.